Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão sempre a pedir-me ETFs, principalmente no Instagram. Eu estou sempre a receber mensagens de pessoas a dizer: Luís, faz lista de ETFs. Então eu hoje vou falar-vos de aqueles que são para mim os melhores ETFs de tecnologia nesta altura do ano 2023. Estamos no fim do verão, eu estive a analisar, vou-vos dar o meu top 10, ligeiramente abrangente, mas muito focado em tecnologia. Claro que já que estamos a falar de ETFs, então um ponto de situação em relação a como é que está o ETF de Bitcoin. Como vocês sabem, a Coinbase ganhou o processo contra a SEC e então estamos numa fase em que a SEC tem que dizer alguma coisa sobre o ETF que a Coinbase pediu. A questão é que a SEC está a tentar atrasar ao máximo e a meio do mês de outubro, 16 ou 17 de outubro, acaba o prazo da SEC em relação a alguns ETFs onde está o da BlackRock, que é provavelmente a empresa mais poderosa do mundo. E aqui há duas coisas muito importantes, que é, muita gente está à espera que a SEC empurre essa decisão uma última vez, porque já só vai poder adiar mais uma vez, e então pode adiar até março do próximo ano, até 17 de março do próximo ano. E na realidade isso é provavelmente o que faz sentido se olharmos para todo o passado da SEC, que quis ao máximo empurrar qualquer ETF spot de Bitcoin mais para a frente, mais para a frente, mais para a frente. A questão é que a SEC já fez o adiar final em relação ao outro ETF, o ETF da ARK. O ETF da ARK, neste momento, tem de ter uma resposta em janeiro. Estamos a falar do dia 11 de janeiro. Nesse dia, a SEC tem que dizer sim ou não em relação à ARK e muito provavelmente não tem argumentos para dizer que não, tendo em conta o que aconteceu com o caso da Coinbase. E então, no fim, a questão é só esta, pessoal. Se a SEC adiar o pedido de ETF da BlackRock, então a ARK vai ter um ETF mais cedo. E aqui só há, na realidade, duas coisas a ver, que é das duas uma. Ou a SEC vai continuar a tentar adiar ao máximo, então vai adiar tudo, independentemente depois quem é que tem o ETF primeiro, eles adiam tudo e então a ARK provavelmente em janeiro terá o seu ETF aprovado. A outra hipótese, e aqui entra um bocadinho a teoria da conspiração, é qual é que é o peso que a BlackRock tem. Porque se a BlackRock, de alguma forma, no meio da teoria da conspiração, se a BlackRock quiser realmente ser a primeira e conseguir ter essa influência, é muito melhor ser primeiro agora em outubro, juntamente com mais 2 ou 3 fundos que também pediram o ETF e saem todos ao mesmo tempo. Ou então, só sai em março, mas o da ARK sai em janeiro, e a BlackRock começa com 2 meses de atraso, ainda por cima em relação à ARK, que é provavelmente de um ponto de vista de marketing, o fundo mais famoso do mundo, o mais seguido, especulativo e que muita gente aposta. De resto, para já não há muito mais a dizer, pessoal, eu vou continuar com isto. Vou passar então agora para o meu top de ETFs focados em tecnologia. E aqui eu explorei ETFs um bocadinho diferentes, porque a tecnologia é muito abrangente e há ETFs que se focam mais num tipo de tecnologia e outros noutra. Isto é muito, muito abrangente. Como vocês sabem, isto não é um conselho financeiro, vocês façam a vossa análise, mas acho que é importante vocês verem que há aqui alguns ETFs que são realmente muito bons e que vos podem tirar algum trabalho se vocês não tiverem tempo para estar sempre a seguir o mercado. Então provavelmente investir em ETFs é o melhor. E a nível tecnológico, se tu acreditas, tal como eu acredito, que o futuro é tecnológico de um ponto de vista de valorização, então provavelmente vais gostar bastante destes ETFs. Eu posso dizer que mais de 90% ou perto de 90% do meu portfólio são empresas de tecnologia ou criptomoedas. E eu acho sinceramente que esse é o futuro, é a minha aposta, posso estar errado, faz a tua análise, mas provavelmente tu vais gostar bastante de alguns ETFs que estão aqui. Ainda antes de começar, vou-vos mostrar aqui uma solução, é o patrocinador de hoje, e vocês provavelmente vão gostar disto se vocês quiserem algo que de outra forma podem não conseguir aceder, mas sem um risco muito, muito elevado. Este patrocinador é capaz de ser muito fixe para ti. Pessoal, então o patrocinador de hoje é a LimpID e permite de uma forma muito simples vocês conseguirem ter algum tipo de rendimento passivo. Vocês só têm que criar uma conta, eu deixo o link em baixo, depois é passarem para lá euros e vocês aqui têm acesso a produtos que de outra forma não conseguiam ter. Vou-vos explicar. O produto mais utilizado, por exemplo, da LimpID são as obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, que pagam à volta de 4,5%. É muito parecido com os certificados do Tesouro portugueses, com a diferença que aqui é o Estado americano que está a pagar e não o Estado português. A outra grande diferença é que os certificados da Forro portugueses apenas conseguem gerar 2,5% ao ano, enquanto que os americanos pagam quase 5%. Na LimpID tu podes investir o teu capital mais os juros a cada 3 meses e assim consegues criar o efeito do juro composto. E para te dar aqui um exemplo prático, fazendo aqui algumas contas, se vocês investirem, vamos supor, 10.000 euros a uma taxa anual de 4,5%, e fazes esse investimento nas obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, tu investes durante 15 anos sempre a reinvestir os juros a cada 3 meses.
e no fim de 15 anos tens mais ou menos 20 mil euros. O que quer dizer que passaste para o dobro em 15 anos o dinheiro que tens aqui. Este é um investimento de risco mais baixo por comparação com criptomoedas e por comparação com ações, e em 15 anos tu dobrares o teu dinheiro pode ser bastante bom, porque depois ao fim de mais 15 anos tu vais dobrar outra vez o dinheiro que já dobraste. E não existe outra forma de vocês terem um produto financeiro num banco que vos dê tanto, obviamente. A Limpa ID tu podes investir ainda noutros ativos, como Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, e se já tiveres criptomoedas podes enviá-las para aqui para fazer staking. A juntar a isto, a Limpa ID ainda vai ter um cartão de débito em que tu podes pagar o teu café com qualquer criptomoeda, e como a Limpa ID está registada na Europa, acabamos por ter aqui alguns benefícios. Isto é uma empresa portuguesa e tu consegues retirar os euros diretamente para a tua conta sem pagar mais nada e demora apenas alguns minutos a tu teres o dinheiro na conta, o que é bastante diferente da maior parte das corretoras e da maior parte das exchanges. Vocês, para abrirem conta, têm que mostrar, obviamente, o vosso CC e a vossa prova de morada. Portanto, isto aqui é muito parecido com uma exchange de ações e não tanto com uma exchange de criptomoedas, onde é tudo muito mais anónimo. E também tens alguns mínimos, por exemplo, obrigações de tesouro dos Estados Unidos, há um mínimo de investimento de 1000 euros com uma permanência mínima durante 3 meses. Para investir em criptomoedas tens um mínimo de 20 euros. Eu nos próximos vídeos vou voltar a explorar aqui um bocadinho a Limpa ID, mas parece-me uma plataforma segura, tendo em conta que é bastante regulamentada, que é europeia, permite-vos vocês muito rapidamente porem e tirarem dinheiro em euros e permite-vos ter acesso a produtos bancários, como por exemplo obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, que de outra forma vocês não conseguiriam. Para comentar a plataforma eu deixo o link em baixo, dá uma vista de olhos e já agora comenta aí o que é que achas disto. Então, agora sim pessoal, bora lá muito rapidamente aos ETFs. O primeiro é um dos mais famosos, é o Invesco QQQ. Se vocês procurarem a sigla EQQQ, vocês vão encontrar. Ele segue 100 empresas do Nasdaq e se vocês forem aqui abaixo, por exemplo, podem ver qual é a percentagem das empresas. Tem Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet e por aí fora. Tudo muito conhecido. E quais é que são os setores? E aqui estamos a falar de mais 50% de tecnologia, depois ainda outras também muito importantes, como telecomunicações e por aí fora, por isso muito focado, obviamente, em tecnologias. Este é um dos ETFs mais famosos dentro desta área. A área da saúde é para mim uma área mesmo muito importante, iShares Healthcare Innovation. Este é um ETF que eu acho que pode ser muito interessante a longo prazo, e que agora pode estar barato o suficiente. Estamos a falar de um ETF muito diversificado mesmo, 207 empresas dentro deste ETF, todas com percentagens muito baixas, diminuição de risco. Agora, estas empresas ainda não são propriamente muito conhecidas do consumidor geral, mas dentro das suas áreas são muito boas, mais de 64% aqui são americanas. Se vocês quiserem algo mais de tecnologia mundial, então vocês têm alguns interessantes. Eu gosto deste, mas existem outros. Mas o Xtrackers MSCI World Information Technology é para mim um dos mais interessantes. Tem evoluído desde o início do ano, como vocês podem ver. Isto foi aqui o início do ano e isto é onde ele está agora. Tem crescido bastante bem. E se vocês olharem cá para baixo, algumas das empresas mais conhecidas espalhadas pelo mundo, completamente tecnológico, e se vocês repararem aqui, apesar de ser algo para as empresas de tecnologia mundiais, 86% do que está aqui dentro é norte-americano e depois o resto começa-se a dividir. Existem outros onde é mais espalhado, há muitas mais empresas da China, da Rússia, da Europa. Eu acho que aí o risco acaba por ser um bocadinho melhor, este parece minimamente estável. Para quem quiser apostar em tecnologia europeia, a iShares Stocks é provavelmente uma das mais famosas. E se vocês chegarem aqui, vocês podem ver que, por exemplo, nos últimos 12 meses, 28% de crescimento, está a crescer bem. E se vocês olharem para aqui, vão encontrar também algumas muito famosas, como por exemplo a ASML, a SAP, Capgemini, muitas outras. E aqui vocês podem ver de que países é que são. Se vocês quiserem apostar só no SP500, e então estamos a olhar só para empresas americanas dentro do SP500, então a da iShares provavelmente é uma das mais famosas. 28% de crescimento desde os últimos 12 meses. E aqui vocês vão encontrar aquelas que já conhecem e não há muito por onde fugir. É um bom ETF, é dos mais usados. Se vocês quiserem algo com um bocadinho mais de risco, mas que tem dado bons resultados, tem tido bons picos nos últimos anos, apesar de também ter tido algumas quebras, aqui o risco é um bocado maior. Estamos a falar de ETFs mais voláteis, estamos a falar dos ETFs da ARK Invest. Dentro da ARK Invest eu aconselho 3 ETFs. O ARK K para inovação, e aqui dentro da inovação vocês vão encontrar algumas empresas muito famosas: Tesla, Zoom,
a própria Coinbase, Roku, Ypet, Block Inc., que é a antiga Square, e muitas outras por aqui fora, incluindo, por exemplo, Unity e Roblox na parte dos videojogos. Se vocês quiserem algo mais para não inovação no geral, mas para próxima geração do que será a próxima internet, vocês têm o ArcW, para mim também um ETF muito interessante. Vocês também podem ver aqui as suas evoluções e cá em baixo podem ver. E então vamos parar um bocadinho mais em algumas empresas que vocês podem conhecer se conhecerem o mundo de criptomoedas, que eu também vou falando aqui. Coinbase, Grayscale, Block, Robinhood Markets, por aí fora. A última que eu acho muito interessante da ARK, e posso-vos dizer que dentro da ARK é a única que neste momento eu tenho ações deste ETF, é o ARKG. O ARKG aquilo que faz é seguir empresas que estão a tentar, com inteligência artificial, com grande inovação, mudar a forma como se fazem neste momento as terapias, os tratamentos, os medicamentos, tudo o que tem a ver com saúde, a alteração de genoma, análise do nosso ADN e por aí fora. Se vocês chegarem aqui abaixo, provavelmente não conhecem muito estas empresas, mas posso-vos dizer, por exemplo, que a Exact tem melhorado bastante, a Pacific Biosciences é muito famosa, a Teladoc também, a CRISP também, a Intel também. As outras eu não conheço, mas a verdade é que eu acho muito interessante esta área de desenvolvimento, onde a tecnologia vai atacar bastante nos próximos anos com a inteligência artificial. Por falar em inteligência artificial, se vocês quiserem apontar para um ETF de inteligência artificial, o AIQ, é um ETF da Global X, é um dos mais interessantes para vocês tentarem agora nos próximos tempos. Tem tido retornos bastante interessantes, obviamente que aqui vocês vão continuar a encontrar empresas muito famosas, mas este é claramente focado em inteligência artificial, pode ser muito interessante se vocês quiserem mesmo apostar nesta nova tendência. Por fim, o último de todos, e se calhar o mais famoso daqueles que eu vos disse aqui, é da Vanguard. O VGT é o Vanguard Information Technology Index Fund, é brutalmente famoso, pessoal, tal como são quase todos os ETFs da Vanguard. Este também parece-me um ETF muito interessante. Se vocês repararem, uma vez mais, muitas das que estão aqui são empresas que já vimos noutras, por isso não vale a pena vocês apostarem nestes 10 ETFs que eu vos estou aqui a mostrar. Vocês têm que ver 3, 4 que não se sobreponham muito e que vocês consigam ter, se quiserem, ou uma maior diversidade, ou então focarem-se em algo muito, muito concreto. Para comprar estes ETFs, vocês podem fazê-lo, por exemplo, na XTB. A XTB é uma corretora bastante famosa, bastante segura e com a qual eu tenho feito aqui algumas parcerias. E apesar do vídeo de hoje não ser patrocinado por eles, eu deixo o link em baixo para vocês poderem inscrever. Vocês comecem, por exemplo, com uma conta demo onde vocês simulam que compram com dinheiro falso e vão experimentando a plataforma. Depois, se quiserem avançar para dinheiro a sério, então é depositar aqui os fundos. A partir daí é procurar encontrar, por exemplo, este é o ARKK que eu vos mostrei mesmo agora. Vocês é só chegar aqui e dizerem quantas unidades querem comprar ou quanto dinheiro é que querem gastar, carregam aqui e compram e a partir daí está no vosso portfólio. Uma funcionalidade muito interessante da XTB é que, por exemplo, se vocês quiserem comprar aqui o último ETF que eu vos mostrei, que é o da Vanguard, vocês precisam de, para comprar uma ação, vocês precisam de 415 dólares, mas vocês, em muitos dos assets que estão aqui na XTB, vocês podem comprar uma parte, 0,1%, 0,5%, o que vocês quiserem, vocês podem comprar e assim vão comprando aos poucos, não precisam ter o dinheiro inteiro para comprar unidades completas de ações. Para quem não conhece a XTB e se quiserem inscrever, vocês depois têm ainda acesso a vários cursos. Curso essencial de análise técnica é o que está neste momento, curso essencial de matérias-primas e este pode ser muito interessante para vocês, as análises dos especialistas da XTB às ações da próxima década. Quais é que para eles serão as mais interessantes para os próximos 10 anos até 2033. Pessoal, existem centenas de ETFs de tecnologia. Existe dos mais variados âmbitos, dos mais variadas estratégias de investimento e de localizações e de geografia e de qual é que é o caminho que cada ETF vê para a tecnologia. Existem muitos. Eu escolhi 10, podiam ter sido outros. Estes para mim são realmente os melhores entre aquilo que podem dar, a segurança que dão e a longo prazo para onde eu estou a ver a caminhar e para onde eu estou a ver caminhar essa tecnologia. Se eu metia dinheiro em todos, não, porque uns acabam por se sobrepor aos outros e em alguns se calhar não fazia tanto sentido para mim, para a minha estratégia, que por exemplo aposto muito pouco em tecnologia europeia
e a maior parte da tecnologia que eu aposto é americana. No entanto, depende de ti. Deixa aí nos comentários o que é que achas. Subscreve o canal se ainda não subscreveste. Ajuda imenso. Muito obrigado a todos. Passem pelo meu Instagram porque eu estou lá a oferecer algumas coisas, incluindo jogos PlayStation. Pessoal, grande abraços. Espero ter ajudado. Até à próxima.